A Connect TV Algarve está no Cassino de Vila Moura para acompanhar o jantar de homenagem a Nuno Almeida. Acompanhe. Presidente, uma noite de gala e justa homenagem a quem dedicou a vida ao desporto e ao futebol em Portugal. É uma justa homenagem a um senhor do futebol nacional, um senhor da arbitragem que dignificou e de que maneira a arbitragem portuguesa. Pena não ter chegado a internacional, teria sido um excelente internacional, mas por questões pessoais dele, que não gosta de andar de avião, pois prescindiu dessa parte, mas teria sido também a esse nível uma excelente representação de Portugal. Mas para nós, para os vilarrealenses, é um grande orgulho ter um Montegordino como uma figura ímpar da arbitragem nacional. É um exemplo a seguir, um homem com a idade que ele tinha, a forma como acompanhava os lances, parecia um jovem de 20 anos, e essa energia contagiava toda a gente. A nós enchia-nos de orgulho, e por isso hoje estamos aqui com o coração cheio. Estamos emocionados porque o Nuno merece esta homenagem, merece muito mais, e esperamos que no futuro próximo, na missão que ele siga, que tenha êxito. Estou garantido, estou completamente convencido que ele vai ter muito êxito, porque é um excelente ser humano, tem todas as condições para se ingrar, e em tudo aquilo que ele se mete é muito sério, muito responsável, e por isso daqui uma palavra de apreço, e em nome dos vilarrealenses, nós estamos muito contentes pelo trabalho do Nuno, que é o nosso representante fora do nosso concelho. Uma noite de uma homenagem justa a quem fez história pelo Algarve e para a arbitragem. Sim, sem dúvida que é uma daqueles momentos que ficamos muito contentes de organizar. É um dos momentos que é justo, que é o culminar de uma carreira de alguém que foi e ainda é especial para nós, enquanto árbitros, enquanto arbitragem do Algarve, futebol do Algarve no seu global, e que pelo seu percurso, pela sua maneira de ser, pela forma como sempre lidou com todos, quer aqui ao nível do Algarve, quer ao nível nacional, expressa uma química com toda a gente que é impressionante. E pronto, face à sua carreira, aquilo que atingiu, só faltou ser internacional, e ele também já explicou bem porque é que isso não aconteceu, ou porque é que isso ficou à porta de acontecer do lado dele, pelo menos. Mas de facto é um momento muito especial para nós, e por isso também o fizemos, o organizámos num local e com uma abrangência muito vasta, e um local especial, como eu ia dizer, e pronto, é um culminar de coisas boas, e queremos continuar a proporcionar a quem é um bom exemplo dentro da arbitragem, quem é um bom exemplo para nós, e fazê-lo com toda a consciência e com toda a felicidade destes momentos, proporcioná-los. Uma noite de festa, uma noite de reconhecimento e a união de todos os núcleos do Algarve para homenagear essa grande personalidade da história da arbitragem para o Algarve e para Portugal. Sim, é uma noite importante para nós. O Nuno é uma referência. Desde que eu entrei na arbitragem e já antes de eu ter entrado na arbitragem, o Nuno tem muitos anos de cá estar. É uma pessoa que se dedica muito à arbitragem, sempre se dedicou, passa essa dedicação para nós, passa esse exemplo para nós. Nós sempre olhamos para ele sempre também esteve perto de nós, sempre olhamos para ele com o olhar de alguém, sempre com algo a ensinar, com um sumo, sempre com algo que podemos retirar dele. Hoje estamos cá para homenagear não só o Nuno como árbitro, também o Nuno como pessoa, a grande pessoa que o Nuno é, a grande pessoa que o Nuno representa para nós.
Pronto, e acho que hoje é o dia só do Nuno, falarmos do Nuno, um pouco da história do Nuno na arbitragem, da vida dele aqui, e pronto, espero que seja uma grande noite. Você, como um dos estudiosos, né, do futebol do Algarve, fala um pouquinho da importância dessa homenagem e do reconhecimento da história deste árbitro, deste homem para o desporto, para o futebol e para o Algarve. Bom, estamos a falar de um dos maiores árbitros sempre da história do futebol algarvio. Nós já tivemos alguns internacionais, é verdade, César Correia, que ainda está vivo e que é o expoente máximo da arbitragem algarvia, mas o Nuno Almeida acaba de chegar ao Galarinha, encerra a carreira, passa a ser o árbitro do Algarve com o maior número de jogos nas competições profissionais e com a carreira também mais longa. E, portanto, isso são dois sinais daquilo que é o Nuno Almeida para a arbitragem algarvia, inclusive para a arbitragem nacional. Há um momento do Nuno Almeida que eu acho que todos recordamos, porque é bem recente, que é o da despedida e da forma consensual como ela ocorreu. Ver um árbitro aplaudido, ver os jogadores das duas equipas, os dirigentes das duas equipas, toda a gente que não estava no campo de outros clubes a enviar mensagens, é um sinal, é a despedida que todos os árbitros gostariam de ter. E, portanto, estamos na presença de alguém consensual, que subiu a pulso de uma pontinha do Algarve, porque é sempre mais difícil, quando não estamos nos grandes centros, chegar a lugares de destaque. E o Nuno Almeida, que teve alguns percalços na carreira, porque ele subiu à primeira categoria, depois desceu, não desistiu, persistiu e acabou por mostrar uma enorme qualidade como árbitro e também as suas qualidades humanas, porque estas coisas são assim mesmo. Por trás do árbitro está sempre por trás de um grande árbitro está sempre um grande homem, e o Nuno Almeida, nesse sentido, enche-nos a todos de orgulho pelas duas qualidades, por aquilo que foi como árbitro e por aquilo que é como pessoa. Eu espero que ele continue agora noutras funções, naturalmente, porque encerrou a carreira de árbitro, que ele continue noutras funções a incentivar os mais jovens. É importante que haja referências. A arbitragem tem um grande problema, que é a retenção. Fazem-se cursos e depois fica muito pouca gente para arbitrar os jogos, um por outro motivo, outro por outro, um porque houve um insulto aqui, e é muito importante esta gente que teve carreiras de sucesso, e o Nuno Almeida acaba de se despedir de uma carreira brilhantíssima. É muito importante esta gente servir de exemplo para os mais jovens, ir às escolas, acompanhar os mais novos, no sentido, no futuro, termos árbitros de igual ou melhor qualidade do que o Nuno Almeida, e creio que ele estará receptivo a desempenhar esse papel, que é um papel de extrema importância. E se o desporto e o futebol do Algarve já têm uma dívida enorme para com o Nuno Almeida, essa dívida, acreditando que ele ainda nos vai dar muito mais, vai com certeza aumentar nos próximos anos. Uma noite de celebração da arbitragem e de uma carreira consagradora, não só para a história pessoal do Nuno, mas também para a história da arbitragem no Algarve. Sem dúvida, eu conheço o Nuno já há muito tempo e tenho o prazer, ele é de Montegordo, eu sou de Vila Real, ele é do nosso núcleo, ele pertence ao nosso núcleo, e é uma felicidade conhecê-lo e estar presente na vida dele e o legado que ele deixa, sem dúvida. E, de alguma maneira, a gente pode esperar que no futuro ele continue conduzindo os passos da arbitragem e ensinando aos jovens um pouco da sua experiência, transmitindo a sua experiência. Sem dúvida, o Nuno está ligado à arbitragem há muitos anos, nem ele conseguiria desligar-se assim de um dia para o outro, por isso ele certamente vai continuar ligado à arbitragem, ajudando os mais jovens nas funções que forem. Uma noite de homenagem e de celebração também do desporto. Sim. E um grande exemplo para a juventude, tudo a ver com os temas que você trabalha normalmente. Exatamente. Aliás, esse reconhecimento público, posso desvendar, é feito na placa que nós deixamos. Nós precisamos de gente inspiradora, gente que traga algo de positivo para o espetáculo desportivo. Os 30 anos do Nuno na arbitragem são uma grande, não são uma fonte, são uma grande fonte de inspiração para muitos jovens árbitros. O árbitro normalmente às vezes é visto como... Pronto, não é muito bem visto, ou é muito mal amado, pouco acarinhado, por vezes injustamente, normalmente injustamente, o que não quer dizer que o árbitro não erra, como o jogador também erra. E alguém que passa 30 anos e que... Eu dou este exemplo sempre que eu pus-me a pensar em relação... Bem, não se ouviu falar de polémica nenhuma, não se ouviu falar de casos nenhuns. E isso já é bom, porque o árbitro deve ser um elemento neutro, ou aquele que regula.
E por isso eu atrevo-me a dizer que os árbitros também podem ser heróis no futebol. Uma noite de homenagem e reconhecimento ao árbitro que fez história. Boa noite. Sem dúvida, o nosso grande Nuno Almeida, o grande sócio, deixa um grande legado na arbitragem algarvia, na arbitragem nacional. É um exemplo enquanto árbitro, enquanto pessoa, e enquanto presidente do núcleo de árbitros José Filipe. Só tenho que agradecer pelo este legado que o Nuno nos deixa. Poderia estar aqui a noite toda a falar sobre o Nuno, mas resta-me dizer que é um muito obrigado por tudo o que ele fez pela arbitragem e acredito que continua a fazer. Hoje temos uma sala cheia de amigos para o homenagear, para enaltecer o árbitro, mas também o homem que a todos marcou, sendo certo que a arbitragem será, ainda assim, parte do seu futuro. Apenas vou, enquanto teu amigo, enquanto teu admirador, dar-te uma palavra de gratidão e agradecer a tudo aquilo que tens feito dentro e fora de campo pela arbitragem. Era mais importante para si, pronto. Então... E deixe-me dizer, você provou que os árbitros também podem ser heróis no futebol. Uma grande salva de palmas para o Nuno Almeida. Por isso, Nuno, obrigado por tudo aquilo que fizeste, obrigado por todo o companheirismo que tiveste, nomeadamente com este Conselho de Arbitragem ao longo destes 8 anos, mas principalmente obrigado por tudo o que fizeste pela arbitragem portuguesa ao longo de toda a tua carreira, ao longo dos mais de 500 jogos que arbitraste desde os campeonatos distritais e efetivamente és um exemplo, como vimos aqui com o Gustavo. És um exemplo não só para os jovens, mas também ainda para aqueles teus colegas mais jovens e mais novos que estão na primeira categoria. Muito obrigado. Nascido e criado em Monte Gordo, o Nuno é um exemplo vivo de como as nossas raízes podem ser uma força motriz ao longo de toda uma vida. Durante 31 anos de dedicação ao futebol, não só atingiu os mais altos patamares da arbitragem nacional, como o fez mantendo sempre presente o orgulho de ser algarvio e, mais do que isso, de ser de Vila Real de Santo António e, como é óbvio, de ser cuico de Monte Gordo. Eu acho que todos devemos tributar o Nuno Almeida por todo o excelente trabalho que ele fez em prol da arbitragem e em prol do futebol português. Portanto, da parte da Federação Portuguesa de Futebol, estamos gratos ao Nuno Almeida por tudo aquilo que ele fez. E o Nuno Almeida também tem de se dar grato ao futebol por tudo aquilo que estamos aqui a prestar homenagem hoje. De modo que eu lanço aqui um desafio ao Nuno que não deixe de colaborar com o futebol e de colaborar, sobretudo, com a arbitragem. Portanto, por isso, Nuno, sejas capaz e convido a tua família de continuar a passar este legado para as gerações atuais e vindouras. Por isso, muito obrigado pela tua colaboração, muito obrigado pelo teu exemplo e muitos parabéns pelo que fizeste, mas essencialmente para tentar escolher a fazer na arbitragem. Contamos contigo e esperemos que estejas disponível e totalmente comprometido para conseguires continuar a colaborar e a dar o teu comprometimento. Parabéns e muito obrigado. Nuno, só tu para me fazeres vir aqui. Eu fico a tremer mais do que tu. Dizer apenas que toda a gente fala dos 500 jogos, eu falo dos 2000 e tal treinos.
Meus senhores e minhas senhoras, segundamente damos a palavra ao nosso homenageado, Nuno Almeida. E bem, termino a minha intervenção com o último parágrafo e termino dando um grande beijinho às duas pessoas que são a razão de eu estar aqui hoje. São a razão da minha existência, mas acima de tudo, pelos sacrifícios que fizeram a vida toda para o seu filho ser o que é hoje. Espero, sinceramente, ter-vos honrado e ser um orgulho para vocês. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. O pior que não se está no palco. Agora um momento especial aqui. Teve alguém que foi muito citado nesse evento e fazendo um momento extra aqui, que foi o Gustavo, que foi homenageado também, porque veio te homenagear, Gustavo. E aí, como é que foi essa noite do lado de um ídolo, né? Foi boa, foi espetacular, com a ajuda da minha mãe de prenda de Natal. Devolver um apito que foi-me dado por emoção e dizer muito obrigado à minha mãe. Nuno, acho que é um reconhecimento extra, né? Quando um jovem assim confessa a sua gratidão por ter sido homenageado com o apito e está num momento especial como esse, né? Eu não diria que isto é uma homenagem dentro de outra homenagem. E o Gustavo, a partir de hoje, quebra toda uma tradição que há, que é que os árbitros não têm adeptos. O Gustavo será quem segura o porta-estandarte daquilo que é contrariar isso até hoje. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, uma justa homenagem e que não é uma homenagem só ao Nuno, acaba sendo também um reconhecimento do valor do futebol no Algarve e da força do futebol do Algarve. É verdade, é uma homenagem bonita, é uma homenagem justa, é uma homenagem feita a quem merece, porque de facto foram mais de 30 anos ao serviço da arbitragem e a prova do desempenho do Nuno ao longo destes 30 anos é este exemplo que um dia de semana, a uma quarta-feira, teve amigos de vários quadrantes, árbitros, dirigentes, delegados, observadores, enfim, clubes, várias pessoas de todo o país a virem cá dar um abraço ao Nuno e a reconhecer o empenho do Nuno e o desempenho dele ao longo desta jornada da vida em relação à arbitragem. Depois é que o Nuno não foi só um árbitro, ele foi um gestor dentro do campo e fora do campo. E depois o Nuno, um ser humano exímio, um ser humano que aproxima as pessoas e que une as pessoas nos momentos mais sensíveis e mais difíceis. O Nuno sempre teve a humildade e a frontalidade em reconhecer aquilo que correu menos bem. E é isso que também fez dele a pessoa que é, o homem que se distingue, e acredito que vai ser um exemplo para o futuro. O Nuno vai, com aquilo que aprendeu nestes 31 anos, vai ser, acredito eu, ou vai continuar a ser o embaixador da arbitragem, o embaixador do Algarve e diria que o embaixador dos valores dos árbitros a nível do país. Por isso, parabéns ao Nuno e parabéns a todos aqueles que ao longo desta carreira o ajudaram bastante, que foram os seus assistentes e aqueles que o treinaram. Para nós, para o Algarve, é um momento de orgulho e um momento de grande reconhecimento. Nuno, e aí, como é que foi essa noite? Como é que tá o coração? Coração de árbitro eu sei que tá tranquilo, mas e esse pai, esse homem, essa personalidade reverenciada hoje aqui nessa noite com tantos amigos? Oi aí, oi como tá o coração? Hoje nada aguenta aí, cara.
Obrigado pela vossa entrevista, obrigado por estarem presentes e possibilitar esta pequena homenagem que eu também vos faço à Connect TV. Dizer-vos que foi uma noite que eu não consigo encontrar o adjetivo adequado para encaixar nesta homenagem. Foi inesquecível, formidável, superou todas as minhas expectativas, não fazia a mínima ideia do que é que a organização tinha preparado, nomeadamente com o Reinaldo e o presidente da APAF e os funcionários da associação e um grupo restrito de amigos, mas de facto, se eu quisesse fazer uma homenagem a um árbitro, a um bom amigo e a um bom homem, eu a fazê-la não conseguia fazer melhor do que isto. Por isso estou eternamente agradecido a todos. Muitas palavras foram ditas a respeito do árbitro e é natural, que a homenagem era para os 30 anos de carreira desse árbitro, mas muito se falou dessa sua relação permanente com o Algarve, ou seja, mesmo quando no auge da sua carreira, sempre essa referência e esse se sentir algarvio independente de onde esteja. Essa sua relação com o Algarve e com Monte Gordo, mais especificamente, é também uma espécie de paixão? Não é uma espécie, é a designação de paixão. O Algarve, como a minha região, é uma honra, eu onde quer que vá, dizer que sou algarvio, porque sou. E uma honra é, da mesma maneira, dizer que sou da terra de onde sou, que é Monte Gordo. Às vezes perguntam-me, os jornais diziam-me, ou comunicação social, dizia o Nuno, o árbitro de Tavira, o Nuno, o árbitro de Vila Real. Eu fazia sempre questão de dizer que não. Mas não é por mal, obviamente, se fosse Vila Real era, se fosse Tavira, mas é que não, porque eu sou de Monte Gordo. É o mesmo que um árbitro de Faro ser apresentado como um árbitro de Portimão. Não tem mal, apenas não é. E de facto isto tem a ver com as raízes, com um feitio enraizado nas pessoas de Monte Gordo, que é secular, que faz com que nós tenhamos um apego acérrimo à nossa terra, aos nossos costumes, às nossas origens. E eu não fujo a isso, como se costuma dizer aqui no Algarve, sou um filho de Monte Gordo e sou com muito orgulho. Falando em filho, tem um rapaz ali que ele tá olhando para você com os olhos brilhando, um olhar especial. Vem para cá. Falando em filho, vem cá, filho de peixe, peixinho é? Ou seja, a arbitragem também corre no seu sangue? Nada, zero. Nunca gostei de bola, nem arbitragem, nem nada que seja derivado a isso, mas sempre tive orgulho ao pai que tenho e considero que é bastante orgulhoso, né? Perante um filho, mulher, sogro, pai, mãe, o que for, ter uma figura pública na família, não é qualquer um, e acho que merece esta homenagem que teve e muito mais, porque apesar de ser um árbitro e todos dizerem o que dizem, não é? Mas também tem as suas virtudes e além de ser meu pai, considero não só meu pai, mas sim um amigo. E para finalizar, eu vi que você elencou, e você fica aqui com a gente, você elencou uma série muito grande de agradecimentos, citando muitas pessoas, mas você se estendeu um pouco mais e a emoção veio, né, na sua garganta, na sua voz, quando falou da esposa e da importância dela estar ao seu lado, estar durante toda essa trajetória. Família, no final das contas, é o que vale depois dessa trajetória de 30 anos. Ouvir o filho falar isso e ver aquele olhar apaixonado e admirador da sua esposa para você? Claro que sim, a família para mim não é o final de tudo. A família para mim, e quem me conhece sabe que eu falo verdade porque o Nuno é genuíno, eu sou assim. A família para mim é o início, é o meio e é o fim. E veja bem, o que conta para mim de tal maneira a família, que dentro desta homenagem acabei por ter outra, a palavra dos meus filhos. E isso reflete ainda mais aquilo que a mãe dele, além do que me deu mais do que lhe exigi, ainda me conseguiu dar ele para proferir estas palavras. Para mim é tudo a família. Para finalizar, eu, como novo algarvio que sou, porque ser algarvio não é só nascer aqui, é escolher estar aqui. Então eu me sinto algarvio, em nome dos algarvios, muito obrigado por você representar tão bem toda a nossa gente da qual eu faço parte. Muito obrigado. Obrigado eu. Fico grato a todas as pessoas que aqui vieram e a vocês que, mais uma vez, junto de nós, do futebol, da Associação de Futebol do Algarve e, principalmente, dos árbitros, estão sempre dispostos e disponíveis a dar-nos a conhecer ao mundo. Obrigado.